a Bíblia no teor da palavra de Deus, no qual aqui acabei de fazer menção na Escritura Sagrada. Ora, observe que aqui nós encontramos um relato, uma história, no qual um homem foi designado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que este homem, por sua vez, foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus que formou, foi o próprio Deus que projetou, foi o próprio Deus que trabalhou, e este homem, louvado e engrandecido, conhecido como Adão. A Bíblia nos relata que uma certa feita o Senhor, sentado em seu trono, após os 6 dias, por ele ter feito o céu e a terra, e ao 7º dia, ao descansar, Deus, por sua vez, olha para a beleza, pela formosura que ele fez o céu e a terra. Deus desce nesta terra para contemplar a formosura do qual ele tinha preparado naquele exato momento. Mas a Bíblia nos relata que uma certa feita houve-se uma batalha e uma guerra nas hostes celestiais, que era Lúcifer, o anjo de luz. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 7, que uma certa feita, louvado e engrandecido Lúcifer, queria ser mais do que Deus, queria ser semelhante a Deus. A Bíblia diz que eu e você somos testemunhas que Deus, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, e o nome dele há de ser glorificado. A Bíblia diz que Deus coloca Lúcifer e uma terça parte dos seus anjos para abaixo, para a terra. A Bíblia diz que naquele exato momento, Lúcifer colocou aquilo no seu coração, que tudo que Deus projetasse, tudo que Deus iria fazer, ele ia colocar impedimento, iria colocar barreiras, mas a palavra diz em Isaías 54, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, ela vai prosperar, e o nome do Senhor há de ser glorificado. E ainda a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Deus, por sua vez, desce nesta terra. Em um momento da sua vida, o Senhor fica por meia hora entristecido e o seu coração amargurado. Deus tem uma ideia de esfriar sua cabeça no jardim do Éden. Deus, contemplando os animais do sexo masculino e feminino caminhando pelo aquele jardim, Deus achou por bem criar um adorador para que o nome dele fosse glorificado. Deus olha para a terra, Deus olha para o barro e forma um boneco. Aquele boneco até então não tinha vida. A Bíblia diz que o Senhor sopra o fôlego de vida em sua narina. Aquele boneco se levanta e olha para o Pai e fala: Pai, eis-me aqui para te adorar, para te glorificar, exaltar o teu santo nome, para que teu nome venha a ser glorificado. Naquele momento o Pai olha para Adão e fala: Tu és o meu filho, e através de ti o meu nome vai ser glorificado. Portanto, hoje estou eu te dando autoridade, ousadia neste jardim. Você vai poder colocar nome nos animais, vai poder colocar nome nas plantas. Só tem uma coisa: você não vai poder comer do fruto da árvore da vida. Adão começa a fazer a vontade do Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor, contemplando o coração de Adão, o Senhor fala consigo mesmo: não é bom que o homem viva só. A Bíblia diz que o Senhor faz Adão adormecer, e da sua costela direita forma-se a mulher. Porque Deus não tirou do pé para que a mulher não viesse pisar no homem? Porque não tirou da cabeça para que ela não viesse ser mais do que o homem? Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, e tem que ter concordância para que o nome dele
glorificado. A Bíblia diz que a serpente, contemplando tudo que estava acontecendo naquele momento, a serpente precisava de um corpo para poder atormentar. Até então, a serpente, poderosamente induzida pelo diabo, por Satanás, não podia se apoderar de Adão e Eva, porque eles ainda não tinham pecado. A Bíblia diz que naquele momento, Satanás, com seu psicológico, começa a induzir a Eva. Chega até a Eva e fala: quem sabe não falou, Eva, eu e você seremos semelhantes a Deus. Tudo que você fazer, Deus ele vai te dar, mas é necessário que você venha comer do fruto da árvore da vida, para que o desejo do nosso coração venha se cumprir. Eva não pensa duas vezes. Eva vai até a árvore, ela fica analisando, ela fica vendo aquela árvore, contemplando aquele fruto. Os seus lábios enchiam de água. Eva pega o fruto da árvore e começa a saborear. Naquele momento, a visão espiritual que Adão e Eva tinham cai por terra. Naquele momento, Eva olha para Adão e vê Adão ele nu. O Senhor olha do céu, desce no jardim e começa a chamar: Adão, Adão. Adão pega na mão de Eva e vai se esconder atrás da árvore. Naquele momento, em cima deste texto, aonde eu quero colocar um tema nesta mensagem, repita comigo: 3 motivos. Está fraco? 3 motivos. Porque Abel apresentou a Deus o cordeiro. Mais uma vez, 3 motivos. Porque Abel apresentou a Deus o cordeiro. Só quem tem o cordeiro nesta noite, erga a mão santa e dá glória a Deus. Deus naquele momento fala para Adão e Eva: a partir de hoje vocês não fazerão parte mais do jardim. Estou eu expulsando vocês dois, mas antes de eu expulsar, você, serpente, vai rastejar sobre a terra e vai comer do pó dela. Você, Eva, vai sentir dores no teu parto, e você, Adão, vai ter que trabalhar, sustentar a tua família através do teu suor. Naquele momento, Deus coloca 2 querubins na porta do jardim, onde a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Existem pregadores que dizem que o pecado é o nosso coração. Está errado. O pecado que a Bíblia diz é o pecado que estava na porta do jardim do Éden, que foi o pecado no qual Eva se desfrutou da fruta da árvore da vida. Naquele momento, Deus fala para Adão: Adão, toda vez que você vir me ofertar um sacrifício, uma oferta, você não vai poder entrar dentro do jardim. Você vai chegar até a porta, aonde que o pecado jaz, a porta. Você vai chamar pelo meu nome, eu vou descer do céu, vou receber o teu sacrifício e o meu nome vai ser glorificado. Só quem tem cordeiro, erga a mão e dá glória a Deus. Quando Deus olha para Eva, Eva olha para Adão, os dois se vêem nu, eles se sentiram envergonhados. Eles correram atrás da árvore, fizeram uma tanga de folhagem, se apresentaram a Deus. Naquele momento o Senhor se sentiu envergonhado, porque Deus não queria ver as suas partes íntimas. Naquele momento Deus mata-se um cordeiro, um animal, e faz uma veste para Adão e para Eva. E este cordeiro, o Senhor fala: Adão, toda vez que você vinha me ofertar um sacrifício, você me oferta o
cordeiro. Só quem tem um cordeiro nesta noite, dá glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: esta noite, esta noite, eu irei dar o meu melhor para Deus. Qual é o teu melhor nesta hora? Eu estou com muita glória a Deus. Toda vez Jesus, aleluia, que Adão e Eva ia fazer um sacrifício para Deus, eles apresentavam o cordeiro. Por que o cordeiro? Porque o cordeiro iria vir para este mundo, como João diz, capítulo 1, versículo 29, que ele vinha como cordeiro, que ele estava sobre o cordeiro, e o cordeiro era Jesus Cristo, o Nazareno. Primeiro motivo, porque Adão tinha que ofertar o cordeiro. Diga comigo: para que o nome dele fosse glorificado. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ou 4 diz assim: e a cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra. Neste momento, Caim já não é mais criança, e nem Abel, já são adultos. E Deus falou para Adão: Adão, ensine os vossos filhos como eu vos ensinei. Toda vez que me ofertar um sacrifício, traga até a mim o cordeiro. E o cordeiro não pode ter mancha, o cordeiro não pode ter defeito, o cordeiro tem que ser gordo e sem gordura, para que meu nome venha a ser glorificado. Caim aprendeu com Adão, seu pai. Naquele momento Deus fala para Abel e para Caim: traga para mim um sacrifício ou uma oferta. Abel apresenta a Deus o cordeiro, a mais gorda, a mais bonita e a mais formosa diante de Deus. Porém Caim apresenta a Deus o fruto da terra. Existem pregadores que dizem que Caim apresentou a Deus o pior. Está errado. Caim, ele apresentou foi o melhor, porque Caim, ele era lavrador, ele entendia de terra, ele entendia de campo. Então ele apresenta a Deus o melhor fruto da terra. Só que Deus não queria fruto, Deus queria cordeiro. Por que o cordeiro? Porque tinha que derramar o sangue. É pelo sangue que eu e você somos lavados, remidos pelo sangue do cordeiro. Cordeiro, cordeiro. É Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus queria sangue, Deus não queria fruto. Primeiro motivo, porque Abel apresentou o cordeiro para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. Deus não queria fruto, Deus queria cordeiro. Quantos tem cordeiro nesta noite? Da glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que muitas das vezes, irmãos, temos que vigiar o que nós falamos. Às vezes é uma barata na parede e a pessoa fala: sangue do cordeiro, sangue de Jesus. Tem que ter cuidado, porque naquele dia Deus vai pedir, vai prestar conta com você, e você vai ter que falar: pelo sangue de Jesus. Mas Deus manda dizer nesta noite: só quem tem cordeiro, eu dou muita glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus está neste lugar. Abel apresentou a Deus o seu melhor sacrifício. Quando se fala de melhor sacrifício ou melhor oferta, Deus não está falando daquilo que resta no teu bolso. Aquela moedinha que sobrou, Deus
Deus quer cordeiro. Só quem tem cordeiro, eu que também dá glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem o melhor. E Deus vai dar o melhor para você também. Abel deu o melhor para Deus. E o sacrifício de Abel agradou ao Senhor. Satanás, que se apoderou da serpente, entra no coração de Caim. Caim indaga a Deus: Senhor, eu tenho meu sacrifício, eu tenho o meu melhor, que foi o fruto da terra. Mas Deus não queria fruto, Deus queria cordeiro, Deus queria cordeiro, Deus queria derramamento de sangue, porque é através do sangue que Deus ele transforma, é através do sangue que a tua família chega aos pés de Jesus, é através do sangue que eu e você fomos comprados e o nome dele há de ser glorificado. É Deus! Aí tem feito, dá glória a Deus. Glória a Deus! Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Quando Deus fala para Adão que ele queria o cordeiro não podia ter mancha. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ao livro dos Hebreus, ele diz que esta é a expressão do Cordeiro de Deus dá ideia não só da inocência e a mansidão de Jesus Cristo, mas também de seu sofrimento vicário em caráter de submissão. Ele foi designado para sacrifício por mim e por você nesta noite. Só quem tem o Cordeiro, eu estou muito glória a Deus. Seja sincero, quantos já foi vítima de fofoca? Ergue a mão. Quantos já foi vítima de fofoca? Ergue bem alto. Sabe por que você foi vítima de fofoca? Diga, não sei. Diga, por que, missionário? Porque você foi fofoqueiro. Porque o que planta colhe, varão, é a lei da semeadura. Se planta arroz, vai colher arroz. Se planta feijão, vai colher feijão. Se você plantou fofoca, vai colher fofoca. É a lei da semeadura, meu irmão. Tudo tem o seu preço na terra. Mas eu glorifico a Deus que aqui não tem fofoqueiro, aqui tem cordeiro, aqui tem cordeiro, aqui tem cordeiro, e o nome dele há de ser glorificado. Só quem tem cordeiro da glória a Deus. Glória a Deus! Primeiro motivo, porque Adão apresentou o cordeiro. Diga comigo, para que o nome dele fosse glorificado. Diga comigo, esta noite, a única estrela que brilha aqui é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus, aleluia! Porque Mateus 6,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deus quer cordeiro nesta noite, irmãos. Deus quer cordeiro. Qual é o cordeiro que você tem apresentado a Deus até hoje? Qual é o cordeiro que você trouxe para Deus? O seu cordeiro será que tem chegado ao coração de Deus? Porque apóstolo Rogério, a palavra diz claramente: muitos me adoram de lábios, mas o coração está longe de mim. O coração está nos problemas, o coração está na faculdade,
O coração está na escola, o coração está na família, o coração está nos problemas diários. Mas Deus manda dizer: coloque teu coração no cordeiro. Deus, aleluia! A vitória vai chegar, a bandeira vai cantar e o nome dele vai ser glorificado. Só que tem cordeiro, eu estou dando glória a Deus. Glória a Deus! Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por isso que Abel apresentou a Deus o cordeiro, porque o salmista 29:2 diz assim: dai ao vosso Senhor a glória devido ao teu santo nome, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Quem é Ele que tem poder para calar o mar, para calar a tempestade, para calar os problemas? Ele é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o todo existente, Ele é forte, Ele é o Deus poderoso, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Deus altíssimo, Ele é o Senhor soberano, Ele é o Senhor que proverá, Ele é o Senhor da bandeira, Ele é o Senhor da paz, Ele é o Senhor que faz, é o Senhor que tem, é o Senhor que dá. Ele é Jesus Cristo, o Nazareno. Quantos tem cordeiro da glória a Deus? Põe a mão no ombro do teu irmão e coloque a mão. Diga assim: irmã, eu te amo, viu? Diga: I love you. Porque nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só um Deus, o único simples Deus, ser espiritual, Ele é eterno, Ele é invisível, Ele é imutável, Ele é incompreensível, Ele é infinito, Ele é o Deus poderoso, totalmente sábio, Ele é justo, Ele é bom, Ele tem a fonte da vida, Ele transforma e o nome dele é Jesus Cristo. É Deus! Por isso que Abel apresentou a Deus o cordeiro, para que o nome dele fosse glorificado. Só quem tem cordeiro aí dá glória a Deus. Glória a Deus!